Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero responder uma pergunta de uma irmã querida da igreja aqui, que me perguntou por que Jesus disse: ai das mulheres que estiverem grávidas. Isso está lá nos textos dos evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas. A palavra de Jesus que nos consola imediatamente. Vinde a mim, não temas, eu estou convosco. Mas há outras palavras de Jesus que às vezes nos assustam, nos fazem parar, nos fazem pensar. E uma delas é essa: ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Quando alguém lê isso pela primeira vez, pode até pensar: mas por que Jesus diria isso? Será que Jesus está condenando a maternidade? Ou será que Jesus está falando contra as mulheres grávidas? A resposta é não. Mil vezes não, né? Jesus não está amaldiçoando mulheres grávidas, Jesus não está desprezando as mães, Jesus não está diminuindo a maternidade. Jesus está fazendo exatamente o contrário. E é também importante lembrar que esse texto não fala da volta de Cristo, no dia do juízo final, o dia que Cristo voltar. Provavelmente a profecia que Cristo está alertando as pessoas aqui já aconteceu, no ano 70 depois de Cristo, mas eu vou explicar direitinho, é só você continuar vendo o vídeo. Quando Jesus fala ai das mulheres grávidas, ele está chorando antes da tragédia chegar, porque ele está anunciando as coisas que virão a acontecer, como ele anuncia que antes da sua vinda, ele anuncia que a gente tem que ficar de olho nos rumores, haverá rumores de guerra, fome, pestes em toda parte. Isso está anunciando que a sua vinda está próxima. Hoje eu quero te mostrar que esse ai das mulheres que estiverem grávidas não é uma palavra de desprezo, é uma palavra de compaixão. Não é uma ofensa, é um lamento. Não é frieza, é coração de pastor vendo a dor daquelas ovelhas antes que essa dor chegasse. Jesus está falando ali de dias terríveis. Esse texto aparece em Mateus 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. E nos três casos, Jesus está falando de um tempo de grande aflição. Lucas registra assim: quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devassidão. Ou seja, Jesus está descrevendo um cenário que vai acontecer em Jerusalém, que já aconteceu, que é um cenário de guerra, um cenário de circo, um cenário de fome, de pânico, de violência e de morte. E é dentro desse cenário que Jesus diz: ai da que estiverem grávidas. E sabe o que isso significa? Significa que Jesus está olhando para a tragédia e percebendo quem sofreria mais. E quando a cidade está em colapso, quando fugir precisa ser imediato, quando não dá tempo nem de voltar para pegar a própria capa, as pessoas mais vulneráveis são as que sofrem primeiro. E Jesus menciona justamente isto: as pessoas mais vulneráveis, as grávidas e as lactantes, as mães com o bebê de colo. Esse ai é a voz de compaixão de Cristo. Preste atenção nisso, porque isso é o centro da mensagem de Cristo. Jesus não disse ai porque a gravidez é um problema. Jesus disse ai porque esses dias que ele está prevendo, porque ele é Deus, ele sabe de todas as coisas que irão acontecer, porque ele decretou todas as coisas, ele disse que esses dias seriam terríveis. A maternidade é uma bênção, meus irmãos. A gravidez é um dom. A vida no ventre é um presente de Deus. Mas em tempos de guerra, em tempos de fuga, em tempos de colapso, até aquilo que é bênção se torna um motivo maior de vulnerabilidade. Uma mulher grávida não corre como alguém sem peso no ventre. Uma mãe com bebê de colo não foge com a mesma velocidade de uma pessoa que não está carregando nada. Uma lactante não pensa só em si mesma, ela pensa na criança, no alimento, no choro, na sobrevivência. E Jesus está dizendo: naqueles dias vai ser muito mais difícil para elas. Que Cristo maravilhoso é esse, né? Que no meio de uma profecia sobre juízo, ele para falar das mães. E que Cristo é esse? Que no meio de exércitos, a qual ele está sofrendo perseguição, no templo, tribulações, falsos profetas se levantaram contra ele, no meio da devassidão, antes de ir para a cruz, ele pensa na mulher grávida. Ele diz: ai, ele vê a dor antes dela acontecer. Ele sente o peso, ele antecipa o sofrimento. E Jesus então manda fugir sem demora, ele avisa, ele está dando um pré-anúncio ali de um profeta. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, está vendo? O que vai acontecer vai ser, como diz em Lucas, em Jerusalém e na Judéia.
Ele não está falando aqui do fim do mundo ou do tempo em que ele voltará para levar aqueles que são seus. Ele está falando de uma profecia que aconteceria em tempos próximos, o que ocorreu provavelmente no ano 70 depois de Cristo. Então, quem estiverem na Judéia é para aqueles lá, no contexto de Jesus da época, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar coisa alguma. O terraço é porque nas casas dos judeus, eles faziam no seu telhado um lugar para descanso. Então, o judeu ele vivia a maior parte do tempo em cima da casa, onde tinha o seu terraço, onde era um lugar feito para descanso. Então, se você estiver lá no terraço, nem desça para casa para pegar alguma coisa. Vá embora, fuja. Quem estiver no campo, não volte para casa para buscar a sua capa. Por quê? Porque é urgência. Não é hora de arrumar a casa, não é hora de organizar a vida, não é hora de salvar bens materiais, é hora de fugir. Quando chegar esse dia, ele está avisando. Quando vocês verem esse dia chegar, fujam. Isso mostra que a situação seria extrema. E agora pense nisso comigo. Se até o homem no campo não podia perder tempo, se até quem estivesse no telhado não podia voltar para dentro de casa, imagine a condição de uma mulher grávida. Imagine a condição de uma mãe amamentando. Imagine sair com pressa, com medo, com o coração disparado, tentando proteger outra vida além da sua. É por isso que Jesus diz: ai das que estiverem grávidas, das que estão amamentando naqueles dias. Não é rejeição, é compaixão. Jesus disse ainda: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. E Mateus acrescenta no seu relato, e nem no sábado, né? Porque o sábado o judeu não quer correr, né? Porque não pode, né? A lei diz que eles não podem fazer nenhum tipo de trabalho físico exaustivo. Então, que nem seja no sábado, porque o judeu não ia querer fugir no sábado. Isso é muito forte, porque Jesus não apenas anuncia a crise, ele ensina como o discípulo deve atravessar a crise. E como o discípulo deve atravessar a crise? Ore. Ore até pelas circunstâncias, ore até pelo caminho, ore até pelas estações, como será a estação, ore pelas condições da fuga. Tem gente que acha que a oração só serve para coisas espirituais. Mas Jesus mostra que o servo de Deus pode orar até sobre o inverno. Não foi isso que fez Elias fazendo a chuva parar? Então, até sobre a estrada, as condições da estrada, nós podemos pedir para Deus. Até sobre a hora da saída. E isso é pastoral demais. Jesus está ensinando, vocês vão passar por dias difíceis. Então, ore para que esses dias difíceis sejam mais suaves. Flávio Josefo, o historiador judeu do primeiro século, ele descreve essa profanação do templo, a violência, a fome, o massacre associado à queda de Jerusalém. O cerco produziu condições tão terríveis que a cidade entrou em colapso. E o texto de Flávio Josefo mostra que Jerusalém ficou superlotada. Os suprimentos acabaram, a fome aumentou e depois houve massacre quando os romanos romperam os muros de Jerusalém. E isso ele vai destacar que isso confirmava a gravidade da tribulação descrita por Jesus. Então isso ocorreu, diz o historiador Flávio Josefo no seu livro, Flávio Josefo viveu naquela época, durante o cerco de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, quando Tito Vespasiano conquistou a cidade, soldados romanos atacaram as mulheres grávidas que não podiam correr para se proteger. Relatos históricos documentam que algumas mães desesperadas, fugindo sem provisão de alimento, chegaram ao extremo de matar seus próprios filhos pequenos para comê-los, enquanto outras preferiam morrer de inanição junto com eles. Então, quando Cristo diz, ai das grávidas, isso já aconteceu, essa previsão de Cristo, no ano 70 depois de Cristo, isso não é um exagero emocional, isso não é uma figura vazia, isso está ligado a uma tragédia histórica e real. Jesus estava vendo o que viria, e a história mostrou o peso daqueles dias. Esse ponto aqui mexe muito com a gente, porque Jesus poderia ter dito apenas Jerusalém cairá, virá juízo, haverá grande tribulação, mas não. Jesus vai além, ele diz, ai das mulheres que estiverem grávidas. Porque Jesus não enxerga só eventos, ele enxerga as pessoas. Ele não vê apenas muralhas, ele vê famílias. Ele não vê apenas cidades, ele vê mães. Ele não vê apenas o juízo, ele vê quem vai sentir o impacto mais doloroso desse juízo. E esse é o nosso Cristo. Um Cristo que não trata a gente como número, um Cristo que não trata sofrimento como detalhe, um Cristo que, mesmo anunciando calamidade, ele continua sendo um pastor. E no meio do juízo ainda há ternura na voz de Jesus. Depois disso, Jesus também alerta sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Ele disse, se alguém disser, olhem aqui está o Cristo, olha ali está ele, não era para acreditar. E por quê? Porque em tempos de medo, sempre aparecem enganadores.
Em tempos de caos, sempre aparecem falsos salvadores. Em tempos de desespero, sempre aparece alguém prometendo uma saída mágica. E aí nós podemos ver que um dos detalhes desse texto é que Cristo não está falando da sua vinda. Porque senão, porque ele falaria no dia que ele vier, no dia da vinda de Jesus, no dia que ele vai levar o seu povo, ele falaria para não acreditar se alguém disser, olha, ali está o Cristo. O que Jesus está prevendo aqui não é sobre sua vinda. O que Jesus está prevendo aqui é sobre essa profecia que aconteceria, e aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E Jesus diz, nesse tempo, no cerco de Jerusalém, para não acreditarem em falsos salvadores. E isso serve até para nós hoje. Quando o coração está assustado, o engano fica mais sedutor, né? Quando a dor aperta, quando a voz pode parecer esperança, né? Eu já ouvi várias pessoas aí que predizem que o mundo acabaria, né? Eu lembro no ano 2000, quando completasse entre 1999, faltando um ano para chegar no ano 2000, as pessoas até se suicidaram, porque algumas pessoas predizem que o mundo acabaria no ano 2000. Já houve várias pessoas predizendo que o mundo acabaria ou que Jesus voltaria em tal dia e impondo uma data. Isso ninguém sabe, meus irmãos. Não acredite nesses falsos profetas. O que nós sabemos é que nós devemos ficar de olho naquilo que são profecias da Bíblia, e no meio disso tudo que vai acontecendo, igual guerras, rumores de guerra, nós sabemos que Jesus está logo voltando, mas nós não sabemos nem a data nem a hora. Nós temos que estar preparados. Os discípulos de Jesus não correm atrás de qualquer voz. Os discípulos de Jesus correm atrás da voz do pastor. Agora eu quero terminar falando ao seu coração. Jesus nos ama a ponto de nos advertir. Às vezes nós pensamos que o amor é apenas abraço, mas amor também é aviso. Amor também é alerta. Amor também é preparação. Jesus disse, eis que tenho predito isso a vocês. Ou seja, quando acontecer, vocês não dirão que eu não avisei. Quando a prova vier, vocês lembrarão da minha palavra. Quando o chão tremer, vocês saberão que eu continuo no controle. O coração de Cristo está voltado aos mais frágeis. Se Jesus olhou para as grávidas, para as lactantes com compaixão, a igreja não pode ser indiferente aos vulneráveis. Uma igreja parecida com Jesus cuida das mães cansadas, cuida de criança, cuida dos fracos, dos oprimidos, cuida dos sobrecarregados, cuida de quem não consegue correr mesmo no mesmo ritmo dos outros. E em tempos difíceis, fé e prudência andam juntos. Jesus mandou fugir, mandou vigiar, mandou orar. Isso nos ensina que confiar em Deus não é irresponsabilidade. Confiar em Deus não é imprudência espiritual. Confiar em Deus é obedecê-lo. Deus continua governando até os dias mais escuros. Jesus diz que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, eles seriam abreviados esses dias lá do ano 70 depois de Cristo. E que palavra forte. E significa que até a tribulação tem limite, até a dor tem fronteira, até o caos tem uma coleira, até a noite tem a hora para acabar. E nada foge do governo de Deus. Há pessoas vivendo hoje o seu próprio cerco. Talvez quem está me ouvindo agora não esteja cercado por exércitos romanos, como aconteceu no ano 70 depois de Cristo, como descreveu o historiador Flávio Josefo, mas está cercado por angústia, cercado por medo, cercado por pressão, cercado por lutas em casa, cercado por exaustão emocional, cercado por notícias ruins, cercado por crises que parecem não ter saída. Eu quero te dizer uma coisa. O mesmo Jesus que viu Jerusalém cair é o mesmo Jesus que você vê hoje. Ele vê a sua fraqueza, ele vê o seu cansaço, ele vê a sua aflição, ele vê o que ninguém mais está vendo. E quando Cristo vê, Cristo não olha com desprezo, ele olha para nós com compaixão. Então, por que Jesus disse, ai das que estiverem grávidas? Porque ele sabia que viriam os dias de horror, porque ele sabia que as mais vulneráveis sofreriam mais, porque ele não estava amaldiçoando ninguém, ele estava lamentando, ele estava advertindo, ele estava demonstrando compaixão. Guarde isso no seu coração. O ai de Jesus não é um grito de rejeição, é um gemido de misericórdia. É o pastor vendo a dor antes da dor chegar. É o Senhor olhando para os fracos com ternura. É Cristo provando que até quando fala de juízo, o seu coração continua cheio de compaixão. E aqui está a grande mensagem para nós hoje. Quando os dias maus chegarem na nossa vida, quando a aflição apertar, quando a fuga parecer difícil, quando o coração ficar cansado, não corra para falsos salvadores. Não confie em vozes enganosas. Não entregue a sua alma ao desespero. Corra para Cristo. Ouça Cristo, creia em Cristo, permaneça em Cristo.
porque o Cristo que advertiu é o mesmo Cristo que sustenta. O Cristo que chorou sobre a dor é o mesmo Cristo que salva até o fim. E que Jesus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Fique com Deus.